Começar no 3D é um sonho de muitos. Isso porque o 3D tem inúmeras possibilidades para você trabalhar com imagem, vídeo e animação. Se bem que animações e vídeos é praticamente a mesma coisa. Neste tutorial aqui, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para começar os seus projetos 3D dentro do Cinema 4D. E para isso, eu vou te ensinar o quê? Nem eu lembro, então deixa eu ver aqui na minha cola. Criação e modificação de objetos, aplicação de materiais, iluminação e exportação para você finalizar o seu projeto. Ou seja, tudo o que você precisa para começar a criar os seus projetos 3D no Cinema 4D. Só que para isso, calma, você tem que ter o Cinema 4D instalado. Ai, mas eu não tenho. Então o que você faz? Na descrição do vídeo aí tem o passo a passo para você instalar o Cinema 4D. Uma vez que você instalou, abre ele e continua aqui comigo. Vai logo. Cinema 4D aberto. Com ele aberto, para você criar objetos no Cinema 4D é extremamente fácil. É só você clicar aqui, ó, e segurar neste cubo azul. Então quando você clica e segura, ó, tem vários objetos que você pode fazer. Nossa, professor, quantos? Então tem vários. Tem alguns que são um pouco mais significativos e outros que são meio que umas coisas que você não vai usar, acho que praticamente nunca na sua vida. Para você escolher qualquer um deles aqui, quase que eu falei tudo errado, né? Volta. Para você escolher qualquer um deles, é só você clicar em cima deles. Aí eu posso clicar, por exemplo, sei lá, no Cylinder, que é um cilindro. Uma vez que você clica nele, automaticamente ele fica selecionado aqui no painel de Objects. Mas o que é o painel de Objects? O painel de Objects é para você visualizar todos os objetos que você tem na sua cena. Como eu só tenho um cilindro, só tem um cilindro aparecendo aqui. Mas uma vez que você clica nesse objeto aqui, aqui embaixo, ó, você tem o painelzinho de Attributes, onde você tem o quê? Opções que você pode manipular no cilindro, como por exemplo essa aba de Object. No Object você tem a opção, por exemplo, aqui, ó, como Radius, que é o tamanho que você vai ter desse cilindro. Você tem a opção de Height, que é a altura dele. Você tem essa opção aqui de Height Segments, que é uma divisão de linhas que você tem no comprimento dele. Essa opção aqui não dá para ver direito, a não ser que você mude para essa opção chamada Display e você coloca isso aqui, ó, Gourd Shading Lines. Aí você consegue perceber, ó, que esse Height Segments é a quantidade de linhas da divisão aqui na vertical desse objeto. E você tem a opção aqui de Rotation Segments, que seriam quantos segmentos você tem na rotação. Quanto mais segmentos na rotação, mais a sensação de que ele é uma forma mais circular. Se você coloca menos, o mínimo dele aqui é 3 e fica parecendo, sei lá, uma pirâmide comprida assim. Se bem que tem um chocolate que tem esse formato aqui, não vou falar o nome dele, mas eu lembro que tem e é bem gostosinho. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar o height, que é a altura do cilindro, para uns 50, para ele ficar bem baixinho, e nesse Rotation Segments eu vou colocar aqui 5. Então ele vai ser aqui um pentágono, que é um objeto que tem 5 lados. Acho que é um pentágono que fala, posso estar falando besteira. Aí eu tenho opções aqui também, ó, dessa aba de caps. A aba de caps, para que ela serve? Aqui você pode ativar a opção de fillet, e nesse fillet, o que ele faz? Ó? Você tem esse radius. Esse radius é aquela expansão bem aqui no cantinho dele. Ó. Então quanto maior essa área, é como se fosse uma coisa meio polida, como se a gente tivesse lixado o cantinho do objeto. Eu acho que um radius aqui de 1 está excelente. Antes de te explicar como é que você pode se manipular no ambiente 3D, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Este tutorial aqui, eu tô fazendo com a versão 2026. Ah, mas isso eu não tenho 2026. Você pode fazer o tutorial com a versão anterior. Onde é que tá? No card aqui em cima. Então clica no card para você assistir o tutorial da versão anterior. Vai que você tá fazendo junto comigo aqui, você sente uma certa dificuldade, pode ser agora, pode ser depois, então pode ser legal você assistir a versão anterior, beleza? Beleza, professor, mas vamos logo. Vamos logo. Então como é que faz para você se manipular no ambiente? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui no Cinema 4D. Então a primeira coisa é o seguinte, ó, você vai usar principalmente o seu botão Alt aqui no seu teclado, tá? Então o que você faz, ó? Se você segurar a tecla Alt e você clicar com o botão da esquerda aqui, ó, e arrastar, você consegue se mover. Não é o, presta atenção, não é o objeto que está mexendo, é você que está girando em volta dele. Então segura o Alt, botão da esquerda, você faz o que a gente chama de órbita, que é você orbitar, né? Você girar em volta desse objeto. Presta atenção onde você clica, porque o local que você clica, ó, é o local que o Cinema 4D se baseia para você fazer essa rotação. Outra coisa, se você segurar o Alt... mas o Alt de novo! Eu falei que o Alt era o mais importante. Então segura o Alt e se você usar o botão do meio, mas não é rolando, tá? É você clicar com o botão do meio, ó. Você faz o que nós chamamos de pan. Esse pan seria você se mover. Então você está movendo para lá e para cá nesse objeto. E uma das mais legais é você segurar o Alt e usar o botão da direita do seu mouse. Então se você clicar e arrastar tanto para cima quanto para a direita, você se aproxima do objeto. Ou se você arrastar para a esquerda ou para baixo, você fica longe
longe do objeto, tá? Então você pode clicar e arrastar aqui para cima, ó, para se aproximar, pode usar aqui para se mover mais e pode girar aqui no ângulo que você achar. Se sentir dificuldade, fala, nossa, professor, que funçõezinhas complicadas, não é? Realmente essas 3 funções, elas são muito importantes, mas não são muito fáceis de você fazer logo de cara. Então, sentiu dificuldade, meu conselho aqui é treina. Isso aqui é treino, não tem como você falar, nossa, tem gente que é tão fácil de primeira. Será que é de fácil de primeira porque a pessoa treinou? Então isso aqui é treino, tá? Segura o Alt aí e use os cliques da esquerda, do meio ou da direita para você entender essa dinâmica toda. Isso aqui é o mais importante. Se você não aprender isso aqui no 3D, não adianta você aprender mais nada, tá? Você tem que se aprender a se movimentar dentro do ambiente 3D. Agora, uma outra coisa é o seguinte, imagina que de repente, sei lá, você mexeu aqui e falou, nossa, cadê o objeto? Eu perdi, professor. Você pode pressionar a tecla H. Pressionando H, você faz com que o objeto fique bem no centro da sua tela. Aí você pode voltar e manipular e deixar do jeito que você achar mais interessante. Agora, uma outra coisa é o seguinte, você pode duplicar objetos. Para duplicar o objeto, você pode usar 2 maneiras. Uma delas é você pressionar Ctrl C, Ctrl V, e outra é você usar esta ferramenta aqui de movimentação. Com ela, você pode simplesmente, ó, segurar a tecla Ctrl e mover por qualquer uma dessas setas aqui, ó. Essa seta verde, azul ou vermelha. Cada uma delas é uma direção. Essa seta verde vai para cima e para baixo, essa seta azul vai para o fundo e para frente, e essa seta vermelha vai para a esquerda ou para a direita. Então, seguro o Ctrl e eu posso mover, sei lá, para a direita aqui, ó. Então eu joguei, dupliquei esse cilindro para cá. Então eu já tenho 2 cilindros. E eu posso também, de repente, vir aqui, ó, por essa setinha verde e jogar um pouquinho mais para baixo, talvez. Uma coisa muito legal de quando você move os objetos é que clicando na tela com o botão do meio e soltando, ó, você divide em várias telas. Meu Deus, são 4 coisas diferentes. Não, é a mesma coisa, tá? São a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Então aqui você tem um ângulo que a gente chama de perspective, que é um ângulo meio aleatório. Aqui você vai ter um ângulo visualizado de cima, então eu estou enxergando os cilindros de cima. Aqui eu estou enxergando de frente, aqui eu estou enxergando pela direita, certo? Então a direita seria eu enxergar meio que nesse sentido aqui, ó. O de cima seria enxergar por aqui, o de frente seria enxergar por aqui. Também é uma coisa que exige treino, tá? Treina pra você entender essas coisas todas aí. Então vamos imaginar que, por exemplo, olhando de frente aqui, ó, nessa telinha, eu posso vir com essa setinha verde e jogar talvez um pouquinho mais para baixo, ó, o quanto eu achar, talvez mais ou menos na medida aqui do meio dessa altura. Ou aqui, ó, nessa divisão que a gente tem, sei lá, tem 4 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, depois desse aqui, ó. Então, mais ou menos aqui. E se quiser olhando aqui de cima, eu posso usar essa seta vermelha que tá bem escondida aqui no meio, ó, mas você pode clicar, confia. Tem uma setinha vermelha aqui, ó. Eu posso jogar talvez um pouco mais dentro deste e com essa seta azul eu posso puxar para frente e talvez um pouquinho mais para a esquerda. Só que o legal também é que olhando por esses ângulos mais específicos aqui, ó, você não precisa usar necessariamente a seta. Essa visão de cima, ela já faz com que você possa jogar mais para frente ou para trás, certo? Então, lá pro fundo aqui, ó, do objeto, ou para frente, ou para direita ou para esquerda. Então, se você clicar numa área vazia aqui, ó, você já faz essas 2 coisas juntas, ou pro fundo, ou para frente, ou para direita, ou para esquerda, certo? Certo, professor, que maravilha! Então, beleza, ó, vou deixar mais ou menos assim, ó, com um cilindro meio que transpassando o outro. Só que além disso, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, você tem esta ferramenta aqui de rotação. A rotação também serve para quando você estiver em qualquer ângulo aqui, ó, por exemplo, o ângulo de perspectiva, você tem aqui essas linhas, tá vendo? Verde, vermelho e azul. Tô vendo, professor! Então, é só clicar nelas, ó. Essa azul gira nesse sentido, a vermelha vai girar nesse e a verde vai girar nesse aqui, que é o que eu acho que é mais legal. E da mesma forma, em ângulos específicos, como por exemplo esse de top aqui, eu posso clicar numa área vazia, ó, e ele já vai girar automaticamente na cor que tá aparecendo aqui, que é esse eixo do Y, certo? Tudo que for verde é Y, o que for azul é Z e o que for vermelho é X. Mas relaxa, que é só para você entender que existem cores associadas com letras. Não precisa se preocupar com isso agora. Isso aí você vai aprendendo conforme você vai se aprofundando cada vez mais no 3D. Então eu girei só um pouquinho aqui, ó. Acho que ficou legal. Não se esqueça, botão do meio, se eu clicar em cima dessa tela, ó, ela amplia ou diminui. Se eu quiser que essa aqui amplie, ó, botão do meio, ela amplia ou ela diminui. Então vou voltar aqui para a Perspective. E eu acho que já tá legal. Então você viu como é que você pode criar objetos e como é que você manipula objetos aí com movimentação e rotação também. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero criar aqui como se fosse um pódio. É como se fossem, sei lá, vou colocar 2 produtos, né? Um vai ser mais importante do que o outro e o outro vai ficar um pouco mais baixo. Só que eu vou criar aqui como se fosse o quê? Um fundo infinito. Professor, o que é o fundo infinito? Fundo infinito é um recurso que o pessoal usa muito na fotografia, que é um chão e esse chão tem uma parede de fundo. Só que se você olhar de lado assim, né? Se você tá aqui o fundo, ó, e o chão, ele tem uma curvatura bem no finalzinho, então dá a impressão que é um fundo infinito, porque você não vê aquela marcação do canto da parede. Então para isso, eu posso criar um outro objeto, eu posso clicar e segurar no cubo azul, e eu posso colocar aqui plane. O plane é isso, ó, é um chão que a gente tem aqui. Com esse plane selecionado, é só clicar sobre ele, você pode vir em Attributes Object. O professor, mas tudo é Attributes Object. Então, muita coisa de objetos bem básicos, assim, Attributes Objects é uma das abas mais importantes, talvez. Aqui eu posso pegar esse Width, que é a largura, e em vez de 400 eu vou digitar 600 e pressionar Enter, só para o chão ficar um pouco mais largo.
E aí esse chão, ele não vai precisar de muitas, como é que eu posso dizer? Muitos detalhes na estrutura dele. Então eu te aconselho a deixar a estrutura um pouco mais simples nessa opção aqui de Width Segments e Height Segments. Então eu vou colocar aqui esse slide, ó, o máximo para a esquerda e o máximo para a esquerda aqui também. Então eu não vou ter mais aquelas linhas de divisão. Ah, mas eu não preciso delas, professor. Então, não, você só precisa dessas linhas mesmo se você for fazer um objeto. Assim, o que acontece? Quanto mais linhas você tem no objeto, mais modificações você pode fazer nele. Como eu quero uma coisa simples, é um chão e uma parede, não preciso de tantas linhas de divisão. Só que é o seguinte, aqui eu preciso modificar a estrutura do objeto, então eu preciso que ele tenha uma parede. Eu posso criar um outro objeto que nem esse aqui, que vai ser a parede. Mas para fazer esse esquema que eu quero que a parte do fundo ali meio que arredondadinha, tem que ser o mesmo objeto. E inicialmente, quando você cria um objeto, ele não é editável, ou seja, eu não consigo manipulá-lo. Oh, meu Deus, então eu vou ter que comprar outra versão do Cinema 4D. Não, não precisa comprar nada. É só você clicar nesse botãozinho aqui, ó, que você converte esse plane, que é o nosso chão, para o formato de editável. Ao fazer isso, aqui em cima você tem 3 opções de manipulação dos objetos 3D. Você pode manipular por pontos, que são esses cantinhos aqui do objeto. Você pode manipular por linhas, que são essas linhas aqui, geralmente a conexão de 2 pontos, tá vendo? Então esses 2 pontos para se conectar, você tem uma linha aqui. E por último você tem os polígonos, que é a junção de várias linhas, que no caso é esse bloco inteiro aqui, ó. Tá? Então todo objeto tem isso. Por exemplo, se você vir no cilindro aqui, ó, o cilindro tem os polígonos, que são esses triângulos todos, tem os pontos, que são esses locais de conexão, e essas linhas que você enxerga aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou ficar aqui em linhas. Então clique em linhas, fica um pouquinho mais longe, e nessa direção dessa seta azul, eu vou clicar nessa linha aqui, ó. Clicando nela, você pode clicar com o botão da direita na tela, e você pode colocar a opção de Extrude. E agora é só você clicar em cima, cuidado, não vai clicar em cima das setas, tá? É fora dessas setas que a gente tem, clique e arrasta na linha, pode ser aqui, tanto faz, ó. E você pode puxar para a direita ou para a esquerda. Se você puxar para a esquerda, você cria uma parede inversa. Você vai criar uma parede lá para baixo. Se você arrastar para sua direita, ó, você vai criar uma parede aqui para cima. Às vezes você vai arrastar até certo ponto e o seu mouse vai chegar no limite ali, que você não consegue ir mais para a direita. Ai, professor, que programa horrível. Calma, relaxa. O que você vai fazer? Depois que você arrastar um pouquinho para a direita, você pode das duas uma. Ou usar esta seta aqui e jogar para cima, ou você pode no painel de Attributes mudar essa opção de Offset. Então no Offset aqui você pode clicar em cima do valor, ó, e arrastar para sua direita até você ter, sei lá, uma parede aqui de uns 300 centímetros, ó. Uma paredinha relativamente alta. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar este cantinho aqui e fazer como se fosse aquele efeito infinito. Então clica sobre essa linha, botão da direita na tela e você coloca essa opção chamada Bevel. Esse Bevel, o que ele faz? Ao clicar e arrastar na linha e jogar para a esquerda ou direita, ó, ele meio que faz o quê? Ele cria 2 linhas a partir daquela linha. Então eu vou arrastar aqui uma quantidade razoável, tipo, sei lá, um offset aqui, tá vendo? É um 65, até vou digitar aqui para ficar certinho. Você fala, ai professor, vamos trabalhar com os mesmos valores. Vamos, então eu vou colocar aqui 65, ó, e vou dar um Enter. Então a gente tem mais ou menos essa mesma medida. Uma vez que a gente fez isso, eu tenho esta opção chamada Subdivision. O Subdivision, o que é? É quantas linhas ele vai criar nessa divisão de 2 linhas que a gente fez, ó. Vou colocar uns 10 aqui, ó. Então quanto mais linhas, tá vendo que fica mais suave esse cantinho aqui, ó. Tô vendo, professor! Então, é isso. Quanto mais suave, mais a sensação de fundo infinito. Então, um subdivision de uns 10 aqui está ótimo. Para finalizar, eu te aconselho a trocar de ferramenta. Então, você pode vir aqui em cima e mudar para essa opção aqui de manipulação do objeto inteiro, ou, sei lá, selecionar a ferramenta aqui de movimentação, por exemplo. Por quê? Porque ao usar Bevel, Extrude, que foram as ferramentas que a gente usou, às vezes de clicar na tela ali e soltar, você acaba aplicando de novo sem querer. Então, meu conselho é, terminou de usar o Bevel, clica na ferramenta de movimentação aqui para sair da ferramenta Bevel e aí você pode voltar ao normal. Não esqueça, aqui em cima você tem as opções de manipulação, certo? Pontos, linhas e polígonos. É, professor, você já falou isso aí umas 3 vezes. Então eu sei, mas é para você memorizar mesmo. E você tem este quadradinho aqui, onde você pode manipular o objeto inteiro. Então não se esqueça, aqui você manipula opções separadas do objeto e aqui o objeto inteiro. Então eu vou voltar para essa opção do objeto inteiro, porque a gente já fez ele bonitinho aqui. Agora se liga, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui como se fosse um pódio, que eu falei, né? Que são 2 produtos que eu vou colocar aqui. Um produto que vai ficar nesse e um produto que vai ficar nesse. Não vou modelar este produto. Ah, professor, tá vendo? Começou aí as suas preguiças. Por que você não vai fazer uma modelagem do zero aqui, ó? Porque eu já fiz uma, então se você clicar aqui no card, tem uma modelagem de como que você faz um produto ali específico, que é uma embalagem, que eu faço com você do começo até o final. Então vai neste tutorial, assiste lá e faz a embalagem junto comigo se você quiser continuar dessa parte. Se você quiser pular essa parte aqui também, eu não gostei disso, professor, vou pular isso aqui. Pode pular, não tem problema, tá bom? A gente pode continuar sem esses produtos mesmo. Mas caso você tenha feito uma modelagem específica, como é que você traz essa modelagem para esse arquivo aqui, ó? Muito simples. É só você ir na parte de cima na opção aqui de File, clica em File, você pode vir na opção de Merge, que vai trazer
trazer o objeto direto para cá. Mas eu vou na opção de Open, tá? Eu vou trabalhar separadamente, depois eu trago ele. Então a gente vai em Open aqui. No Open é só você fazer o quê? Navegar no seu computador até onde você tem essa embalagem, caso você tenha ido lá no tutorial e fez a embalagem junto comigo, e eu vou clicar 2 vezes no arquivo, ó, que é esse aqui, embalagem tutorial. Não sei se é o mesmo nome que eu usei no tutorial, mas enfim, é o mesmo arquivo, tá? O nome não importa. Cliquei 2 vezes, ó, ele vai abrir num arquivo diferente. Então o Cinema 4D tem uma aba aqui em cima e uma outra aba aqui do lado. Nesta aba da embalagem, eu separei esse projetinho aqui em 3 elementos, tá vendo? Eu tenho um objeto que é um cubo e 2 subdivision. O que eu vou fazer? Como eu quero meio que levar tudo isso para o outro arquivo, eu vou criar um grupo. Para fazer um grupo, clica numa área vazia aqui, ó, e arrasta pegando os 3 elementos. Pegou os 3 elementos? Peguei, professor, e agora? Agora você vai vir na opção aqui de Object e clica aqui, ó, em Group Object. Agora todos eles estão aqui dentro. Então se eu clicar no botão de mais, ó, eu vejo aqueles 3 elementos. Esse Group aqui não é um nome muito bonito, né? Então eu posso clicar 2 vezes no Group e colocar aqui, ó, embalagem. Vai ficar mais certinho, mais bonitinho. Seleciona a embalagem aqui, pressiona Ctrl C para copiar. Volta na outra aba do projeto que a gente tem aqui, pressiona Ctrl V para colar. Vamos concordar que ele está um pouco grande. Então você certifique-se de selecionar a embalagem e você vai vir nessa outra ferramenta, que é a ferramenta de manipulação de escala. Então você pode clicar fora do objeto aqui, tanto faz, na direita, na esquerda, em cima, embaixo, tanto faz, ó. E você pode clicar na direção de fora do objeto para ele ficar maior ou na direção de dentro do objeto para ele ficar menor. Essas linhas aqui estão atrapalhando um pouco, então eu vou trocar aqui a opção de Display para a opção de Gradient Shading. Aí fica essa opção mais básica, sem essas linhas todas. E aí eu vou diminuir só mais um pouquinho essa embalagem, e com a ferramenta de movimentação que é essa, eu posso usar a seta verde e posicionar para cima. Então tá lá a nossa embalagem aqui, bem bonitinha. Agora uma coisa muito importante é o Cinema 4D. Ele tem uma ferramenta muito louca, que eu tô com dificuldade de enxergar aqui, porque a minha câmera tá bem na frente, mas é essa aqui do ladinho, tá vendo? É uma ferramenta do quê? De movimentação, na verdade é mais para posicionamento. Vamos dizer que ela trabalha com as 3 opções, tá? Movimentação, rotação e aumentar e diminuir o objeto de uma única vez. Então, clicando aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode clicar e arrastar em cima, ó, de qualquer objeto. Então, eu posso clicar aqui em cima desse, posso clicar em cima desse, posso clicar até na parede lá, ó. Olha só que louco, ele alinha o objeto certinho de acordo com a superfície de outro objeto. Eu vou clicar aqui em cima, ó. Acho que aqui tá legal. E o bacana é, além de clicar e arrastar em cima de um objeto, você tem essa partezinha que você pode se aproximar aqui, ó, que é como se fosse um arco. Aqui, tá vendo? Tô vendo, professor. O que é isso aqui, ó? É você clicar e arrastar e você pode girar o objeto. Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó, de frente para minha cena. Não esses ângulos meio malucos assim de lado, meio de frente, certinho. Então de frente, aí usando esse arco aqui eu posso jogar esse objetinho talvez um pouquinho mais para a esquerda. Dica, presta atenção. Dica importante. Quando você clicar nessa parte aqui para você rotacionar, clica e segura, puxa para fora primeiro, ele vai criar essa linha. Essa linha é como se fosse um controle, meio que de longe do objeto. Então, puxa essa linha para fora primeiro e depois você decide se você vai jogar para a esquerda ou para a direita, tá? Se você estiver muito perto aqui do objeto, é difícil de rotacionar. Então, puxa para fora, gira um pouquinho assim, ó. Aí fica mais fácil de você fazer essa rotação bonitinha. Agora, eu gostei desse produto, mas eu quero outro. Então, com a embalagem selecionada, clique e segura aqui, ó. E você pode usar essa opção chamada Instance. O Instance é um objeto exatamente igual o que estava selecionado. Qual que estava selecionado? Diz pra mim. Bem, você errou e foi a embalagem. A embalagem estava selecionada. Por conta disso, a gente criou uma instância. Então, selecionando a instância, vem com essa mesma ferramenta aqui e clica aqui embaixo. Eu posso até rotacionar esse outro produto aqui, num outro sentido para cá. E como ele girou, eu posso jogar talvez um pouco mais aqui para o meio. Se quiser, você pode usar as outras telas também, por exemplo, de topo e vir com a ferramenta de movimentação e posicionar talvez um pouco mais para cá. E a própria embalagem a gente coloca para cá. Pronto, já posicionei. Já tenho a minha cena que tá maravilhosa. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Essa imagem que a gente está trabalhando é uma imagem meio que de visualização, não é uma imagem final, né? Até porque também não é uma imagem muito bonita. Como é que faz para você deixar a sua imagem top? Aqui você vai ativar o renderizador, que é a ferramenta que faz com que a imagem fique bonitona, vindo aqui em cima em Redshift. Em Redshift, clica neste cara chamado AS Renderville. Clicou nele, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa tela suspensa. Sendo sincero, tem outras maneiras também. Você pode meio que ativar o Redshift diretamente por aqui, ó. Redshift Start IPR. E aí ele vai fazer com que essa tela grandona que a gente tem aqui, ó, que é essa, fique da mesma maneira com a visualização final. Mas eu sou das antigas e eu gosto dessa tela suspensa. Então eu vou clicar nessas 3 linhas e vou arrastar aqui para a esquerda, ó, para que esse painel fique separado. Então aqui a gente vai enxergar a visualização basicona e aqui a gente vai ver a imagem final bonitona. Mas só dá para ver a imagem se você clicar nesse play. Então clica no play, ó. Pronto, automaticamente ele abre para você. Então o que você fizer na sua direita, você consegue enxergar na sua esquerda. Meu conselho é, só vai visualizando aqui, não mexe por aqui. Até porque não tem como, você vai mexer exatamente pelas opções que tem aqui na sua direita. Só que eu sei que eu colocando isso aqui, você vai dizer, nossa, professor, ficou um pouco horrível essa imagem. Você falou que era a imagem final bonita, está horrível.
realmente, porque a gente tem que colocar alguns elementos, como por exemplo, iluminação. Então, para colocar a iluminação, é só você clicar aqui ó, e segurar. Tem vários tipos de luzes. Eu te aconselho a ir nesse aqui mesmo, que é o Area Light. O Area Light é um bloco assim de luz, né? Que ele pode ter vários formatos. Então, com esse Area Light aqui selecionado, vai lá embaixo em Attributes, e aí você pode vir na aba de Object, e eu vou mudar essa opção de Shape. Aqui eu tenho Area Shape. O que é? É o formato da minha luz. Imagina que eu tenho, sei lá, por exemplo, aqui do lado, ó. Eu tenho essa luz que eu estou usando, tá vendo? É um bastão de LED. Então, essa luz ela é uma luz num formato comprido. Se eu colocar um outro tipo de luz que eu tenho aqui, é que eu não tenho outra luz para te mostrar agora, mas tem outros tipos de formatos de luzes. Essa aqui, como eu falei para você, é um formato de bastão. Essa aqui que tem no Cinema 4D é um formato de retângulo. Então ela é como se fosse um quadradinho. Não acho muito legal. Eu vou colocar a opção aqui de Sphere, que é como se fosse uma bolinha. Então ela emite luz para vários locais. Só que ela está numa posição exatamente no meio da tela. O que eu vou fazer? Eu vou ficar em outros ângulos, por exemplo, aqui o ângulo de frente, talvez, ó, e eu vou subir a minha luz. Então deixa a luz selecionada, vem com a ferramenta de movimentação, sobe um pouquinho essa luz, talvez aqui para cima, ó, ficou um pouco melhor. E olhando talvez aqui por outro ângulo, talvez de topo aqui, ó. De topo eu vou pegar essa minha luz, jogar um pouco para a esquerda e um pouquinho para a minha direita. Olha só, então agora já tem uma iluminação num ângulo um pouco mais bonitinho. Geralmente quando a gente ilumina elementos, tem meio que umas regrinhas de iluminação, que às vezes você não colocar uma iluminação muito de lado para o objeto, você vai colocar um pouco mais acima dele, mas você não coloca de frente, nem de lado, você coloca meio que nesse ângulo, que é exatamente essa luz que eu estou usando aqui, ó, tá vendo? É uma luz que ela pega nem de frente, nossa, eu estou batendo uma luz na outra aqui, ela não pega nem de frente, nem de lado, ela tá meio que num diagonalzinho assim, ó, do meu rosto, é o mesmo princípio. E aí você tem aqui em cima a opção de Intensity, então quando você muda esse slide, ó, você pode controlar a intensidade dessa sua luz aqui. Meu conselho é não deixa muito, porque você não vai enxergar os objetos, e não deixa muito escuro também, porque talvez não faça muito sentido. O ideal é você conseguir enxergar os tons dessas variações de tons de cinza aqui. Eu diria que a intensidade aqui de, sei lá, uns 8, por enquanto tá bacana. E aí você tem uma outra coisa muito importante que é o seguinte, aqui, presta atenção, isso aqui é muito legal. Aqui nessa opção de Area Shape você tem o Size, certo? São os tamanhos desse círculo. Aqui eu vou colocar todos os tamanhos em 400. Eu vou dobrar esses tamanhos, por quê? Quanto maior a área da sua luz, mais suaves as suas sombras. Então quando você faz isso, a potência da luz também fica um pouco mais forte. Então eu vou diminuir só mais um pouquinho aqui a minha potência, ó. E eu acho que eu vou colocar uns 4 agora. Então olha só, deixei o ponto de luz maior, então a minha sombra, todas as sombras ficaram um pouquinho mais suaves. Para foto de produto, que é o que a gente está fazendo aqui, eu acho que combina mais essa luzinha um pouquinho mais suave. Só que tem uma paradinha que é o seguinte, aqui embaixo em Color, eu tenho essa opção de Mode, tá vendo? Tô vendo, professor! Então em Mode eu vou colocar Temperature. O que é isso? É uma luz que não é baseada por cor específica, é a temperatura baseada em Kelvin. Então você pode jogar esse slide mais para a esquerda, para ser uma coisa mais amarelada, mais avermelhada, e mais para a direita você coloca uma cor mais azulada, mais roxa. Eu vou deixar o valor aqui de 5.500, que é um valor que vai ficar levemente amarelinho. Acho que dá um charme aqui para esse ambiente que a gente tem. E agora eu vou fazer o seguinte, quando você cria essas luzes, né, assim, no mundo real, as luzes meio que tem um rebatimento às vezes. E para criar aqui meio que um estilo diferentão, você pode simplesmente vir aqui e criar uma outra luz, clicando e segurando aqui na opção de luz, e você pode colocar esse chamado aqui, cadê? Dome Light. O Dome Light é uma área que vai controlar principalmente as áreas de sombra. Então você percebe que a parte aqui, se eu ativar, né, e desativar o Dome Light, tá vendo? Ó, ele não influencia muito a área onde eu tenho aquela luz que já está iluminando. Influencia um pouco, mas ele vai influenciar mais as áreas de sombra. Então o que eu posso fazer aqui, ó, é com o Dome Light selecionado, eu vir em Attributes, Object, que é o mesmo caminho de sempre, e eu tenho a opção de Intensity. Ele está como 1. Eu acho que 0,2 vai ficar legal. E ele vai deixar um pouco menos, tá vendo, de intensidade da minha sombra ali. 0,2 eu acho que está maravilhoso. E aqui eu tenho a opção de Color. Essa luz especificamente, ela não tem a opção de Temperature, para você controlar a temperatura de luz. Não tem problema, a gente clica aqui nessa opção de branquinho e eu posso vir, ó, e mudar a cor aqui, tá vendo esse primeiro slide? Tô vendo, professor. Então clica um pouquinho para sua esquerda, ó, para entrar nesse tomzinho levemente azulado aqui, ó. Então olha só que legal, você trabalha por um certo contraste visual. Você tem uma área de luz mais amarela e uma área de sombra um pouquinho mais azulada. Isso aqui já dá um estilo maravilhoso e profissional para os seus trabalhos. Agora o que acontece? Quando você termina aqui o seu projeto, né, quando você meio que finalizou a iluminação e tudo mais, é legal de você criar a sua câmera. Para criar uma câmera é só clicar nesse botão. Então clica nele, automaticamente a sua câmera é criada. Só que para enxergar através da sua câmera, você tem que clicar nesse botãozinho aqui. Clicou no botãozinho, agora sim, o que eu fizer aqui do lado direito, eu estou enxergando através da minha câmera bem bonitinho. E com a câmera selecionada, vindo de novo em Attributes Object, eu tenho a opção chamada Focal Length. O Focal Length é o seguinte, ó, quanto menor o valor e você estiver mais perto dos objetos, mais distorção visual você tem, tá vendo? Parece que os objetos são gigantes. E quanto maior o valor de Focal Length, mais você pode ficar longe dos objetos e menos distorção você vai ter. Para imagens, que são imagens tipo produtos, né, que você vai mostrar, eu acho que um valor aqui de uns 80 tá bom. Ele não tem tanta distorção aqui na nossa perspectiva e eu já vou posicionar de um ângulo que fica legal.
legal. Você pode deixar mais para esquerda, para direita, mas como eu quero um produto, eu vou colocar o máximo possível no meio da minha tela, do centro aqui, para conseguir enxergar de um jeito bem bonitinho. Só que tá faltando aqui duas coisas importantes. A primeira, eu posso colocar algumas cores para esses objetos ficarem mais bonitinhos e também fazer o quê? Renderizar, que é transformar isso numa imagem para a gente poder postar numa rede social. Mas vamos colocar primeiro as cores. Para colocar as cores, você vai clicar aqui neste, eu quase errei, esse botão aqui em cima. Então clica nele. Esse aqui é o painel de materiais. Se você clicar duas vezes, ó, você cria um material, que na verdade é um objeto que vai ter uma cor. E essa cor você pode jogar em algum objeto da sua cena. Mas primeiro, você tem que criar um material. E depois você coloca esse material onde você quiser. Então, com esse material selecionado aqui, ó, você pode vir do lado direito em Basic Properties. Professor, mas não tem Attributes Object? Não tem. Attributes Object é para outros elementos. Materiais é essa opção aqui de Basic Properties. Então, vindo em Attributes, Basic Properties, você pode escolher aqui, ó, a cor que você vai querer. Eu vou deixar essa cor mesmo, que é um cinzinha bem clarinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar duas vezes de novo para criar outro material. O material que eu acabei de criar está sempre à esquerda. Então, clica nele e eu posso vir aqui e definir uma outra cor. Eu vou colocar aqui na esquerda, tá vendo? Ó, um tomzinho um pouquinho mais cinza, mais escuro, tipo aqui. É só você fechar, cliquei duas vezes de novo para criar outro material e eu vou colocar uma cor tipo essa aqui, um tomzinho meio de amarelo. Se você quiser a mesma cor, Professor, eu quero a mesma cor que você está usando, professor, me ajuda. então beleza, ó, clica aqui. Aí você pode vir nessas opções e colocar esses mesmos valores que você tem aqui, ó. O que no caso está aparecendo aqui para mim, você usa para você também. Ou você clica nesse símbolo aqui do ladinho, ó, clica aqui nessa opção de hexadecimal e coloca este código. Se não tiver também, relaxa, coloca outra cor, qualquer outra cor que você achar bonitinho aí, um tomzinho meio clarinho está excelente. Para você associar os materiais nos objetos, é só clicar e arrastar. Então pega o material, por exemplo, esse aqui, ó, cinzinha claro, eu vou soltar aqui, ó, nesse plane, que é o meu cenário. Olha como já fica diferente aqui do lado esquerdo, já tem um reflexo, já tem umas coisinhas que dão uma estilizada. Eu vou pegar agora essa cor aqui meio amarelinha e eu já vou jogar nesse. Peraí, mas por que você não vai jogar nesse? Porque esse aqui é a instância, lembra? É a cópia do da esquerda. Então o que eu fizer na esquerda, o da direita vai copiar automaticamente. Então eu vou jogar aqui em cima desse meu objetinho. Esse outro aqui cinza bem escuro, acho que eu vou jogar nesse cilindro aqui de baixo e nesse outro cilindro que a gente tem aqui também. E eu posso jogar aqui na esquerda, ó, nessas partezinhas do pote, que é essa partezinha aqui, onde tem o cabinho, né, de conexão, e essa parte onde você aperta para sair um creme, um shampoo, alguma coisa. E tá aí a nossa cena maravilhosa. Não sei você, mas eu gostei bastante de como ficou isso aqui. Agora vamos lá para a parte final, certo? Como é que salva o seu projeto se você precisar abrir depois no Cinema 4D? Você vai lá em cima na opção de File e clica aqui na opção de Save. Aí você pode ir, sei lá, área de trabalho, criar uma pastinha com o botão da direita aqui, coloca aqui, ó, projetos do bem, que são como se fosse uma pasta que eu fosse fazer vários projetos. Entra na pastinha e dá um nome aqui, ó. Vou colocar produtos lindos. E é só você dar um salvar aqui. Pronto, então quando você for abrir esse projeto no Cinema 4D de novo, é só ir em File, Open. E aí você pode abrir o projeto se você quiser. Agora, como é que eu salvo isso como uma imagem? Você tem que configurar algumas coisinhas básicas. Ah, professor, que chatice. Calma, é fácil. Você vai vir aqui em cima, ó, e clicar nesse botão. Quando você clica nele, a coisa importante aqui é o seguinte, fique em Output. E aqui você pode definir qual é o tamanho do seu arquivo. Geralmente o formato convencional é pixels. Então você pode vir aqui e colocar, sei lá, 1000 por 1000 também, como se fosse um formato quadradinho para você postar aí no seu feed do Instagram ou do Facebook, por exemplo. Ao fazer isso, eu vou fechar essa telinha e eu vou reajustar isso aqui, porque ele meio que sai da proporção. Então eu vou deixar de um ângulo aqui que fique bem bonitão. Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar é o seguinte, quando você coloca os materiais aqui, né, no seu projeto, às vezes a iluminação que você colocou pode ficar forte demais ou fraca demais. Eu acho que esse meu Area Light tá um pouco forte, então eu vou colocar um 3 aqui, ó, só para tirar um pouco e eu conseguir enxergar de novo essas variações de tons. É normal, tá? Dependendo do material que você coloca aqui, parece que a iluminação que você colocou estava errada, mas é assim mesmo, tá? Faz uma alteração aqui e funciona perfeitamente. Para salvar isso aqui, para você postar na rede social, é só clicar neste botãozinho. Uma vez que eu clico nele, ele começa o processamento de criar essa imagem, e aí, ó, ele faz toda uma leitura e pronto. Essa aqui é a nossa imagem final. Maravilhosa. Para salvar, você vai clicar aqui em cima na opção de File, clica aqui, ó, em Save Images, e aí você pode simplesmente escolher aqui qual é o formato. Ó. Em vez de TIFF, eu gosto de usar um JPG, que é um formato que o arquivo não fica tão pesado e tem uma qualidade boa. Então coloca JPG e clica aqui embaixo em OK. Aí ele vai te perguntar onde você vai salvar. Então eu posso ir à área de trabalho, C4D Projetos do Bem, e vou colocar aqui produtos, vou deixar o mesmo nome que estava com o projeto aqui, é só clicar em salvar. Pronto, essa imagem já foi salva. Se você for lá onde você pediu para salvar isso, que é a área de trabalho, e na sua pastinha, ó, você tem os dois arquivos, o arquivo do Cinema 4D que você pode abrir para fazer alguma alteração se você quiser, e a imagem que você salvou para postar numa rede social. Então agora você já sabe como é que usa o Cinema 4D para criar os seus próprios projetos nele. Mas espera aí, calma! Você não vai embora ainda, espera só um pouquinho.
Talvez você queira dominar o cinema 4D e criar projetos incríveis. Então eu vou te apresentar o meu site de cursos online. Ele tá na descrição do vídeo aí embaixo, tá? Lá qual que é a ideia? É você aprender tanto as partes mais básicas quanto as partes mais avançadas. Então tem projetos para você começar a entender como o cinema 4D funciona, mas muitos outros projetos para você evoluir cada vez mais os seus conhecimentos, não só trabalhando com o cinema 4D, mas com o cinema 4D e outros programas também, como After Effects, Photoshop e assim por diante. Então se você quiser dominar o cinema 4D de uma vez por todas, o link do meu site de cursos online tá na descrição do vídeo. E o legal é que agora eu estou no plano de assinatura. Então você paga um único valor para ter 1 ano de acesso a todos os cursos que tem no site. Cinema 4D, After Effects, Photoshop, Premiere e muitos outros programas maravilhosos. Tô te esperando lá. Você vai clicar no link pelo menos para conhecer, não vai? Eu não sei se eu falei isso antes, mas uma das coisas que eu gosto muito na parte do 3D é você animar os objetos. E animar os objetos é você dar vida para cada um deles. Então se você quiser ver como animar no cinema 4D, clica nesse vídeo aqui do lado, porque esse vídeo tá maravilhoso, meu Deus do céu. Mas vai logo porque você vai perder a chance. Eu tô indo embora. Clica de uma vez aqui, tá bom?